Bom dia, irmãos, mais uma vez, bom sábado. Obrigado, Tiago, por esse hino. Eu acho que não existe ninguém aqui que não tenha sido resgatado por esse Deus maravilhoso que Ele mesmo nos chamou. Ele usou alguém, mas Ele te chamou, Ele te resgatou. Irmãos, hoje não é apenas um sermão, hoje é para a gente trabalhar, agora na parte da manhã. Qual que é o tema dos nossos 10 dias de oração? Qual que é o tema, irmãos? Quantos estão orando? Você já pensou em um nome para orar? Quando eu coloquei no grupo da igreja para você escolher uma outra pessoa, se tiver alguém da sua família, não é que você vai deixar de orar pela pessoa da sua família. Deixe que a pessoa da sua família também veja que outros estão interessados nela também. Irmãos, nessa manhã, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu já comentei alguma coisa na escola sabatina. Os jovens lá na classe dos jovens já pegaram o nome que eles vão visitar. E agora eu gostaria de ver quem pode pegar mais nomes para visitar. A Ellen e a Renata vão entregar aí os nomes. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Fala assim: eu quero visitar. Obrigado, irmãos, um de cada vez. Pode se colocar em pé. Fala assim: eu quero visitar. Irmãos, tem bastante nome. Irmãos, enquanto está sendo entregue os nomes, eu vou contar para vocês que essa semana eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus amigos de infância lá da Praia Grande. E tem mais ou menos uns 18 amigos ali. E desses 18 amigos, 6 deles não estão mais na igreja. Então eu resolvi perguntar, falei assim: por quê? Qual é o sentimento ou por que uma pessoa sai da igreja? E eles começaram a falar. Alguns ficaram com medo de falar, achando que ia ofender alguém, ou achando que ia, magoar. Eu falei: não, pode falar, fiquem à vontade. E o que eles mais falaram é que a pessoa se sente fraca por não mais ter comunhão com Deus, aí a igreja não se torna mais interessante. Deixa de estudar a Bíblia, deixa de estudar a lição, deixa de orar, falta num culto, falta no outro, e aí não vai sentindo mais vontade. Outros falaram que sempre tiveram comunhão com Deus, mas nunca foram tão firmes assim, e quando vinham à igreja, muitas vezes vinham que estavam fazendo fofoca dela. Outra me falou ali no grupo que se batizou, saiu, quando teve vontade de voltar, fizeram de tudo para falar e questionar e repreender ela por causa de uma tatuagem que ela tinha feito. Outra comentou que não gosta quando tratam os filhos dela de forma diferente. Aí eu fiquei imaginando assim, toda igreja falha, toda igreja tem suas falhas. Eu acredito que a igreja central de Tatuí, ela é diferenciada, mas sempre tem um ou outro, ou eu mesmo, ou alguém, um dia não está bem. E talvez esse dia que nós não estamos bem, é o dia que aquela pessoa veio na igreja e eu não a cumprimentei direito, ou eu passei rápido por ela, preocupado com as coisas que tem que fazer, ou, eu estava conversando com outra pessoa, olhei para trás, e aí a pessoa pode imaginar que está falando dela, mas existem pessoas também que tratam mal ou faz algum tipo de fofoca. E eu fiquei perguntando assim, mas em todos esses casos que vocês falaram, todos eles, irmãos, todos eles falaram que sente vontade de voltar. Amém? Somente dos 6 casos, somente 2 casos falou assim:
Eu não quero receber nenhuma visita. Eu sei quando eu devo voltar e eu sei quando eu vou voltar. Eu não quero que ninguém me visite. Tudo bem, vamos respeitar. Mas todos eles, em todos os casos, falaram: eu sinto muita falta da igreja, mas eu não tenho força de voltar. Eu sinto muita falta dessa comunhão com os irmãos, dessa comunhão com Deus, mas eu não tenho forças para voltar. E outros ainda foram mais longe, falaram assim: nunca ninguém me visitou. Vocês do grupo me dão atenção, vocês do grupo me chamam atenção, vocês do grupo toda sexta-feira à noite falam: e aí, quem vai na igreja? Mas nunca ninguém veio me visitar e perguntar como que eu estava. Então, irmãos, conseguiu distribuir tudo? Não? Tem mais quantos aí? Irmãos, tem mais nomes aqui, irmãos. A gente não pode sair daqui com esses papéis. Quem ainda não se levantou, ou quem se levantou quer pegar mais. Essas pessoas não ficarão sem visita. Se vocês não nos ajudar, os anciãos vão tomar essa frente, como já foi comentado. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, irmãos, eu sei que a gente tem várias ocupações e tal, mas tem pessoas que precisam da nossa visita. Se você conseguir visitar pelo menos uma pessoa, também já nos ajuda. Às vezes é uma família todas juntas. E aí, alguém mais? Barrão, Diego, peraí. O Luiz Carlos Bom e a Tainara, seria interessante que um desbravador visitasse. Dito, você não consegue fazer essa visita? Consegue? Oi? Mas não tem problema, nós vamos onde ela está. Barrão vai ficar com mais um, então. Tem mais duas famílias? Se você pegou alguém da sua família, troque com outra pessoa. Deixe a pessoa da sua família entender que ela também é amada por outros. Esses nomes depois... Tem pessoas que não vieram hoje, que estão nos cursos de aventureiros e desbravadores. Tem outros que estão pregando fora. A gente distribui. O Diego. Só estavam os que estavam na lista. Se vocês lembrarem de mais alguém, podem visitar também. Irmãos, essa lista ela é muito grande mesmo. Tem pessoas que já faleceram, outras pessoas foram para outras igrejas, se rebatizaram lá, não avisou a gente, mas o nome dela continua lá como afastado. E esses nomes depois a comissão vai ver um a um e nós vamos continuar a visita. Esse trabalho não é só para esses 10 dias. Mas, irmãos, quem não levantou, quem não pegou o nome, ore. Mas ore muito mesmo. Ore para que Jesus, ele tem a liberdade de trabalhar com a pessoa. Porque você sabe que Deus, ele não arromba a porta. Satanás, ele arromba a porta. Satanás, ele chega e entra na vida da pessoa. Mas Deus não. Deus precisa que a pessoa peça que ele entra. E quando você ora, você dá essa liberdade para Deus. Porque alguém está intercedendo por aquela pessoa. Então, irmãos, orem. Vocês não sabem todos os nomes, mas orem pelas pessoas que não estão mais na igreja, pessoas que estão fracas na fé. E a Ellen lembrou uma coisa interessante: você não precisa visitar hoje, você tem até sexta-feira para visitar, mas todos eles têm telefone, todos eles estão com telefone. Mande mensagem, ligue antes, avise, fale que sábado que vem será uma programação toda especial para ele aqui na igreja. Desde a escola sabatina até o culto, aí o Ministério da Mulher está preparando uma homenagem a todos eles. Então, assim, entre em contato. Pessoas dirão: eu não quero mais nada, não quero visita. Tudo bem, respeite, mas não deixe de contatá-la. Não deixe de contactá-la. Fale com ela, continue
tentando. Deus quer usar você para isso. Não se sinta constrangido, somente ora. Ore para Deus sempre. E esses meus amigos, terminando a história, eles falaram que sente muita vontade de voltar. Mas algo que eu não tenho visto na Igreja Central é esse ataque às pessoas. A Igreja Central, outras pessoas comentam, ela é bastante amorosa. Eu sei que tem pessoas de outras igrejas adventistas aqui da cidade, e talvez na sua igreja é assim também, eu não vejo lá. Eu não estou frequentando lá, mas talvez sua igreja seja amorosa também. Mas trate essas pessoas com amor. Esqueça o que ela fez ou deixou de fazer. Se ela teve um problema com você, perdoe. Porque você precisa estar no mesmo céu que ela. Não vai ter dois céus. Não vai ter andares no céu onde você pode estar em um e a pessoa em outro. Você vai precisar conviver com ela lá. Seremos glorificados e transformados, mas com essa falta de amor não dá para Deus nos transformar. Nós não vamos deixá-lo trabalhar. Irmãos, abra a sua Bíblia nessa história muito conhecida, em Lucas capítulo 15. Vamos meditar nessa história. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. Todos acharam? Querido Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Seu Santo Espírito nos dirija, nos convença, ó Pai, nos converta, nos ajude a amarmos o nosso próximo a ponto de tirarmos um tempo para fazermos esse trabalho. Aqueles que não levantaram a mão, eu tenho certeza que eles já estão fazendo outro tipo de trabalho, mas também eles estão orando, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar esta igreja para que ela possa concluir essa obra aqui na terra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. A parábola do filho pródigo. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu e ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa história aqui é uma história interessante, que nós precisamos ver o contexto dela. E o contexto, só dá uma olhadinha aí no capítulo 15 mesmo. No verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, olhando para a Bíblia, muitas vezes nós achamos que Jesus era um baladeiro, né? Jesus só vivia nas festas. Isso não era uma balada ou um barzinho, isso era na casa de alguém. E Jesus, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, porque Jesus tratava eles com amor e carinho. Jesus não olhava para o pecado deles. Jesus, ele ensinava o amor, ensinava como eles deviam ser transformados. Jesus falava: vai e não peques mais. Jesus não atacava eles. Mas os fariseus, eles queriam ser mais santos, então eles atacavam o pecado dos outros para que eles mesmos se sentissem bem. Porque quando eu aponto o defeito do meu irmão, eu nada mais, nada menos estou dizendo que eu sou santo, ele é errado. E muitas vezes quando uma pessoa faz uma coisa errada e sai, às vezes o coração nosso, ele pensa assim: mas eu estou aqui, eu sou melhor. Só que a história aqui conta que Jesus, ele estava na casa de alguém, ele estava almoçando, ou a ceia, como eles falavam, junto com pecadores, publicanos, prostitutas, e chegou um grupo de fariseus e ficaram à porta murmurando. A Bíblia não diz isso, mas os teólogos dizem que eles ficavam à porta, eles não se misturavam com essas pessoas, e eles ficavam da porta atacando Jesus, eles não entravam. E Jesus ali conversando com os pecadores, os publicanos, Jesus ali conversando com as prostitutas, mostrando para eles o amor de Deus, salvando a cada um deles. E os fariseus, eles chegaram à porta e começavam a murmurar e questionar a Jesus, porque Jesus fazia isso. Jesus queria ser santo e se misturava com esse tipo de pessoa. Então aqui, você pode voltar lá no verso 11, diz que uma palavrinha aí, continuou. Quando Jesus estava contando a história do filho pródigo, quer dizer que ele continuou, ou seja, ele contou outras histórias antes. E nós não vamos ler por causa do tempo, mas vocês conhecem. Ele contou a história da ovelha perdida e a história da dracma perdida. É interessante que a história do filho pródigo, ela é nada mais, nada menos do que uma história colocando pessoas na história da ovelha perdida e na história da dracma perdida. A ovelha perdida significava o filho mais novo, que pegou tudo e foi embora. Estava perdido lá fora. Era como aquela ovelha. A ovelha não sabia voltar, mas a ovelha ela ficava balindo, a ovelha ela ficava gritando por ajuda. E Jesus diz que ele é o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. E na história conta isso. Jesus, ele foi atrás daquela ovelha perdida. E a dracma perdida representa o filho mais velho. Mesmo ele estando dentro de casa, nunca tendo saído, mas ele estava perdido dentro de casa, por causa do tratamento que ele deu para os seus irmãos. A história da dracma perdida é interessante, que parece uma historinha de rol do berço, né? Alguém aqui já perdeu uma moeda? E quando você achou? Veio aqui no culto e fez um culto de ação de graças? Não? Mas como assim? Tá tudo rico mesmo?
Por que essa mulher se alegrou tanto com a dracma perdida? A dracma perdida nada mais, nada menos é do que no contexto, Jesus, quando estava contando essa história para os fariseus, ele foi até a porta, contou a história para os fariseus. A dracma, se você olhar aí nos sites, casamento de beduínos, você vai ver que no vestido da mulher, ela tem essas moedas costuradas no vestido. Por quê? Porque aquilo era o dote que o marido pagou por ela. E por que o pai fazia o marido pagar um dote? Porque vocês sabem que naquela época a mulher não tinha valor, não tinha trabalho. Então, se o marido morresse, como que ela ia sustentar? Então, aquelas dracmas ali, ela tinha 10 dracmas, era para ela se sustentar no começo ali, até ela resolver a situação dela. Ou se o marido fosse viajar para muito longe e ninguém pudesse ajudá-la, ela usaria aquelas dracmas ali para poder se sustentar. Então, mais ou menos hoje é como se você tivesse conseguido um emprego, ela ter achado aquela dracma. Eu já vi pessoas vindo na igreja dando glórias a Deus porque conseguiu um emprego no culto de quarta-feira. Eu já vi. Então, por isso que você pode ver que ela fez uma festa, chamou as amigas, porque ela encontrou um emprego daquela época. Ela tinha como se sustentar. Ela achou a moeda que ela poderia se sustentar no caso que se o marido dela falecesse ou se o marido dela fosse para outra cidade. Mas voltando aqui na história do filho pródigo, aqui diz que o filho, ele chegou para o pai e falou: pai, dá-me a parte dos teus bens que me cabe. Irmãos, existem pessoas ricas que eles já deixam pronto o testamento. Aqui do nosso lado aqui no Ocidente, essas coisas muitas vezes ela não tem tanto valor assim. Tem valor o testamento, mas se por acaso um pai pede para o filho uma parte da herança já com o pai vivo, já é uma coisa estranha. Agora pense numa era patriarcal onde todos respeitavam os pais. Pedir a herança para o pai, pedir a parte dele da herança, nada mais nada menos era: pai, eu quero que você morra, para mim não me importa quem é o senhor, nem se você vai estar vivo amanhã, eu quero a minha parte dos bens. E se você chegar hoje lá, para os beduínos ou para aquele pessoal ali que ainda tem algo muito forte patriarcal, eles não vão aceitar essa história, eles vão se revoltar. Ninguém faz isso com o pai. Então Jesus, ele foi bem profundo nessa parábola. Ninguém faz isso com o pai dele. As pessoas ao redor ali, eles iam apedrejar esse rapaz. Mas, no entanto, Jesus queria ensinar uma lição, então Jesus contou a história. E é interessante que, se você for ver aqui, no verso 12 diz que: e ele lhes repartiu os haveres. Quem que aceitou a parte dos bens? Só o filho mais novo? E lhes repartiu os bens. O filho mais velho também aceitou. Na era patriarcal, o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de dar um soco na cara do irmão e falar: você não tem vergonha na sua cara fazer isso com o nosso pai? Só que ele não repreendeu, ele aceitou também. Ficou dentro de casa, mas aceitou. Então, por isso, nós entendemos que ele estava dentro de casa, mas ele estava perdido, ele era um hipócrita. O filho mais novo teve coragem de pedir. Ele também queria, mas ele não teve coragem de pedir, por isso ele era um hipócrita, estava perdido dentro de casa. É como se hoje um pai tem uma grande empresa e o filho falasse assim: olha, pai, eu quero a parte dessa empresa. Não importa se o senhor vai falir, não importa o que vai acontecer, me dá a parte. E depois que o pai vai lá generoso, dá a parte para aquele filho, ele vai embora, a empresa quase falindo, quase quebrando, o pai e o irmão mais velho ali tentando segurar aquela empresa, continua com aquela empresa ali e começa a crescer novamente. Só que passando os tempos, e Satanás ele é dessa forma,
o filho mais moço, ele olhou as luzes lá de fora e viu que as luzes eram aparentemente mais brilhosas. Ele viu que o capim lá do outro lado era mais bonito. Ele pulou aquela cerca que Deus falou assim: não pule essa cerca. E quando ele pulou, ele foi, e ele não quebrou a cara logo, mas eu queria que você pensasse um pouco nisso. Satanás, ele não oferece coisas ruins. O mundo lá fora é gostoso. Não é que a gente vai visitar as pessoas e falar: sai dessa porcaria. Às vezes a pessoa está feliz. Às vezes Satanás ofereceu coisas boas. E o começo é assim mesmo. Só que a conta um dia vai chegar. Como chegou para o filho pródigo, a conta dessas pessoas vai chegar. Como eu preguei aqui no mês passado, às vezes a gente pensa que se está tudo bem de saúde, se está tudo bem com minha parte financeira, se está tudo bem com a minha família, eu não preciso de Deus. Só que a gente esquece o que é o pecado. A gente pensa somente nas consequências do pecado. Mas o pecado é a separação de Deus. E quando você sente, quando o Espírito Santo fala contigo, você chora porque você está separado de Deus. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso. E para o filho pródigo estava ótimo. Ele tinha os amigos que ele queria, ele pagava as contas para todo mundo, ele tinha um monte de amigos. Só que a conta chegou. Tomara que a conta chegue para todos que se afastaram, porque se a conta não chega rápido, a pessoa morre perdida. Eduardo, quem é você para julgar? Eu estou falando no geral. Como que a pessoa está lá com Deus, aí é ela com Deus. Mas no geral, nós vemos que muitas vezes as pessoas estão afastadas de Deus. Eduardo, eu adoro a Deus na minha casa, eu não preciso dessa igrejinha aí para eu adorar a Deus. Irmãos, não existe isso. Se por acaso alguém tivesse pulado fora da arca de Noé, teria morrido. A arca não era... Os filhos de Noé ali não eram santos. Noé não era santo. Ali fedia. Era um zoológico aquilo ali. Mas era o local que Deus estava usando para salvar as pessoas. A igreja não é perfeita. Mas longe daqui o seu fogo divino, a sua chama de cristão, ela vai se apagar. Não existe isso. Quantos aqui já foram passar um mês ou uma semana na casa de parentes que não eram cristãos? Não precisa me responder, eu vou falar por mim. Hoje já tem igreja perto dos meus parentes, mas não tinha igreja. Irmãos, a gente enfraquece, irmãos. Não tem essa de falar: eu sou forte, eu consigo. Meu pai fazia culto quase todas as noites com a família dele. Mas não é a mesma coisa. Você não está na igreja no sábado, no domingo, na quarta, é diferente. Você não consegue. Não existe falar: eu não preciso, eu tenho Deus na minha casa. Sim, mas e o amor dos irmãos, a ajuda dos irmãos? A gente não consegue. E a conta um dia vai chegar, e chegou para o filho pródigo. Quando o filho pródigo estava voltando, o pai todo dia ficava sentado ali na porta da sua casa, olhando. E certa tarde, quando ele levantou seus olhos, ele viu. E ele reconheceu que era o filho dele. Irmãos, como eu comentei com vocês, o pai tinha muitos servos que moravam ali também na fazenda. E aquele filho ali, ele estava, pela história, pelo contexto, ele era odiado por todos, que isso não se fazia com o pai. E no entanto, aquele filho ali, quando ele estava vindo, todos poderiam olhar para ele com vergonha e com desdém, mas o pai foi correndo atrás dele. Irmãos, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que Jesus conhecia o contexto ali. E uma pessoa rica, um pai de família, ele nunca corria em público. Vocês já viram algum homem rico da cidade, não quando está fazendo exercício, aí é outra coisa, mas vocês já viram aí um presidente correndo na rua, não quando está fazendo exercício, eu já vi quando está fazendo exercício, mas ele chegar todo suado nos lugares, ou um grande dono de empresas chegar correndo, mas correndo mesmo no meio da rua, que nem um doido de terno, gravata, não. E naquele tempo era pior, os homens ricos, eles não corriam, era vergonhoso para um homem correr. E o pai, por amor àquele filho, ele fez com que a vergonha que aquele filho estava passando transferisse para ele. As pessoas começaram a olhar para aquele homem rico com vergonha, porque um homem rico não corria em público.
E o filho já tinha falado tudo. No original aqui da Bíblia, no original, ele não ia pedir para ser um servo como os outros, um trabalhador como os outros. Ele ia pedir para ser aquele trabalhador que seria pago por 1, 2 dias. Depois ele ia embora de novo, ele estava com vergonha, ele não ia ficar. No entanto, na metade do seu discurso, o pai o abraçou e o beijou. Era para ser ao contrário, era para o filho se ajoelhar aos pés do pai, ou beijar seus pés, ou beijar sua mão. Mas o pai o abraçou de igual para igual. Não foi assim que Jesus fez? Jesus veio a esse mundo e se tornou igual a nós. O pai o abraçou e colocou sua melhor roupa. Hoje o Tiago estava passando a lição lá na classe dos jovens, e ele falou que o rei Belsazar, ele deu uma roupa para Daniel, significando o poder que Daniel ele teria. E o pai deu uma roupa, deu um anel e deu sandálias para aquele rapaz, mostrando para ele que ele seria o dono da empresa novamente. Ele não estava apenas perdoando, falando, tá bom filho, eu te aceito como trabalhador, vai morar nas casinhas lá. Não, ele colocou ele para dentro de casa e falou, agora você, aquela empresa que você quase faliu, você será o dono comigo novamente. Irmãos, eu não discordo da Bíblia, mas não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso. E aí quando o pai entrou para a ceia juntamente com seu servo, com seus filhos, chega o filho mais velho e fala assim, fala assim para os servos, viu? Que festa é essa aí que eu estou ouvindo? Que bagunça é essa aí? E quando o pai dava uma festa, os filhos não podiam perguntar, os filhos tinham que participar. Era desrespeitoso perguntar. E, no entanto, o filho mais velho desrespeitou o pai e falou assim, que festa é essa que está acontecendo aí dentro? Ah, seu irmão que seu pai tanto queria, voltou. Seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa para ele. E aí o pai viu lá de dentro, ele lá fora resmungando, foi lá e falou, filho, você está sempre comigo, filho. Seu irmão estava perdido, ele voltou. Pai, o senhor nunca me dá nada, eu preciso de um cabritinho só para fazer uma festa com meus amigos, o senhor nunca me deu. Filho, tudo que é meu é seu, filho. E como termina a história? Ela termina? A história termina? O filho entrou ou não? Não dá raiva? O filho entrou ou não? Como que eu comecei a história? Quem estava lá na porta da casa? Quando Jesus estava contando a história, ele saiu lá de junto dos pecadores e veio até a porta. Quem estava na porta? Os fariseus, os publicanos, os líderes. O final da história estava na mão dos publicanos e dos fariseus. Ele ia decidir se o irmão mais velho tinha entrado ou não. Eles iam entrar ou não. O final da história está na sua mão, irmãos. Eduardo, mas você estava falando essa história aí, você mesmo acabou de falar que a nossa igreja não tem esses problemas. Irmãos, eu não sou santo e você não é santo. Se você nunca sentiu desdém ou nunca julgou quem saiu da igreja, mas também a gente, e eu falo a gente, eu estou generalizando, mas você sabe o que você já fez ou deixou de fazer, mas muitas vezes a gente não foi atrás. O nosso amor não era tão grande assim. Mas Jesus, através desses 10 dias de oração, e o primeiro dia de oração falou sobre isso. Primeiro, mude seu coração. Sinta amor pelas pessoas que estão lá fora. Irmãos, não é somente estar dentro de uma igreja ou não. Irmãos, é muito mais do que isso. É você evitar o céu e morrer eternamente. Você já sentiu amado por alguém ou já sentiu amado por Deus? Demonstre esse amor para as pessoas. O Tiago vai colocar um clipe agora. Antes de colocar o clipe, Tiago, você consegue colocar aquele lá que o pastor mandou? Só algumas dicas aqui, o que você deve fazer quando chegar na casa da pessoa ou não fazer, quem for visitar. O pastor mandou hoje cedo no grupo e ele pediu que nós lêssemos para a igreja. Dicas sobre como visitar os que deixaram a igreja. 1.
Programar a visitação, preparar com oração e ser pontual no seu compromisso. 2. Ir disposto a escutar, evitando críticas ou condenação. Lembre-se de que a visita tem o objetivo de resgatar. Irmãos, se chegar lá e eles começarem a falar mal do Eduardo, deixa falar. Peça perdão por mim, depois me avisa que eu também vou lá pedir perdão. Não discuta com a pessoa, ela está ferida. Ela é uma ovelha ferida. Escute o que ela está falando. Não queira discutir e proteger pastor, igreja, ninguém. Somente peça perdão. 3. Deixe que o Espírito Santo opere, sendo um instrumento dócil nas suas mãos. 4. Seja breve e objetivo. Visitas curtas desinibem e surpreende positivamente. 5. Não debata com a pessoa visitada quando ela reclamar de alguma coisa do passado relacionado à sua saída da igreja. O 6. Pode subir? 6. Agir com naturalidade e, se for o caso, pedir desculpas pela forma como a pessoa foi tratada no passado. 7. Jamais dizer que é um membro afastado ou um ex-adventista. Use sempre o termo amigo ou irmão. 8. Compartilhar a experiência que você está tendo com Jesus e como isso tem feito a diferença na sua vida. E encerrar a visita lendo um texto bíblico sobre o amor e a graça de Jesus, fazendo uma oração. Tem São João 3,16, tem vários versos de Paulo ali que você pode procurar. 10. Após a oração, despedir-se e sair, deixando aberta a possibilidade de uma próxima visita. Uma visita, eu perguntei isso no grupo, pessoal, uma visita resolve? Resolve alguma coisa? Resolve muita coisa, mas não é só essa visita que a gente quer. A gente quer se sentir amado, a gente quer notar que não foi um programa da igreja. A gente quer notar que as pessoas se sentem amadas. Eu quero me sentir amado, eu quero que as pessoas me procurem sempre. Ah, mas que pessoalzinho chato. Irmãos, eles estão feridos, irmãos. Irmãos, eles precisam da gente. As exigências dele, faça isso, ande a 3ª, 4ª milha. Abrace elas, demonstre que você ama. Mas como está dizendo ali, primeiramente você precisa realmente amar, não ser uma coisa formal. Sinta o que Jesus fez por você. Vá atrás dela. Não seja como o irmão mais velho. Realmente fique feliz pela volta do irmão mais novo. Pense nesse pai. O Tiago vai colocar um clipe ali. Enquanto o clipe está tocando, eu quero que você pense nas pessoas que saíram. Pense em você, se você é o filho mais velho, e volte mesmo estando dentro da igreja. E no final, o Lucas e o Diego, eles vão vir aqui fazer uma oração. E por que eu escolhi o Lucas e o Diego? Em 2015, nós fizemos uma semana de oração lá em Guareí. E o tema da semana era esse: retorno, resgatados. E depois eu voltei lá em uma outra semana de oração e as pessoas me cobravam: cadê os testemunhos? Eu entendi que só o sermão ele não estava servindo para muita coisa. Lógico que o Espírito Santo usa o sermão, mas o que eles me cobraram é que os testemunhos daqueles que saíram e voltaram. E ali o Lucas foi uma noite dar o testemunho, o Diego foi outra noite dar o testemunho, o Fábio Lopes foi outra noite dar o testemunho. E uma moça que há algum tempo ela estava fora da igreja, naquela semana de oração ela se rebatizou. Amém? E eu perguntando para as pessoas ali por que ela tinha saído, ali nós tivemos 3 batismos, mas a história dessa moça me chamou a atenção. Perguntei para ela perguntei para os irmãos por que ela tinha se afastado. E uma coisa triste que eu ouvi: ela estava fraca na fé, ela vinha um culto, não vinha outro, começou algumas práticas que não eram condizentes com o que ela acreditava. Então um irmão muito carinhoso, muito amoroso, abraçou ela e falou assim: minha irmã, se você está assim fraca na fé, decida, ou some de uma vez ou entra de uma vez. Olha que irmão bonzinho, um querido. Eu nem quis perguntar quem que era a pessoa para não ficar com raiva do irmão. E a igreja teve um trabalho grande, visitaram naquela semana os testemunhos do pessoal ali, e ela retornou e se rebatizou. Amém, irmãos? Então, o Diego e o Lucas vão vir aqui depois fazer
uma oração. Mas enquanto toca o clipe, prestem atenção nesse clipe e pensem nas pessoas e orem por elas já. Sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Teu pai te chama, vem,
enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Meu pai. Quantos pegaram os nomes? Tragam os nomes aqui na frente, venham todos aqui. Podem subir aqui na plataforma. Nós teremos a oração final. Vocês vêm aqui, vai orar. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã, mais uma vez, nós temos a oportunidade de sermos resgatados por Ti, começando primeiramente a Tua obra em cada um de nós. Nós sabemos que, mesmo estando aqui muitas vezes, nós nos encontramos perdidos, mas nessa manhã, o Senhor, de uma maneira especial, nos convida a esse resgate e nos dá a oportunidade de entregar a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. Que nós possamos deixar o egoísmo de lado e reconhecer que o céu é um lugar enorme que tem lugar para todos. E reconhecer também que o céu não será o mesmo se alguns dos nossos queridos, dos nossos irmãos que um dia estiveram aqui conosco, não estiver presente. Que nós possamos ter humildade e amor no nosso coração, de levar até essas pessoas a mensagem que elas já conhecem, mas por algum motivo deixaram se perder, e foi esfriando no coração dessas pessoas, que mais uma vez o Teu nome, o Teu sacrifício possa arder no coração, tanto nosso quanto dessas pessoas. Esteja sempre conosco, nos permita ser resgatados todos os dias, porque nós somos falhos, pecadores, e nós nada merecemos, mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário comprou a nossa vida por um preço que foi alto, e que nós possamos reconhecer esse sacrifício e também chamar mais pessoas para participar do Teu reino. Esteja conosco, nos dê um sábado feliz na Tua companhia, em nome de Jesus, amém. Senhor, ainda na Tua presença, entendendo que uma vez o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos amou e o Senhor nos trouxe de volta, com o coração agradecido por estarmos aqui. Nesta manhã de sábado aqui nós reconhecemos a Tua grandeza e reconhecemos que Tu és um Deus de amor, porque durante a trajetória da nossa vida alguns caminhos sempre vão aparecer à nossa frente,
E talvez a decisão que nós tomamos, que alguns filhos teu toma, por um caminho que não te agrada, um caminho que não é o caminho da verdade, o caminho da esperança, o caminho da justiça. Mas o mais impressionante é que o Senhor jamais vai deixar de buscar um filho teu. O Senhor deixa muitas vezes as 99 de lado e vai buscar aquela ovelha perdida. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, com alguns papéis em nossas mãos. Nesses papéis tem nomes preciosos, valorosos para nós como igreja, porque são os nossos amigos, são nossa família, e principalmente para o Senhor, que é filho teu. Querido Pai, que o Senhor já vá à frente, que o Senhor nesse momento o Senhor possa visitar, e que o teu Santo Espírito possa impressionar essas pessoas, mas que também nós como igreja possamos fazer a nossa parte, e ser usados aqui como instrumentos, como ferramenta nas tuas mãos. Que ao visitarmos, que ao orarmos, essas pessoas elas possam sentir a necessidade de um reencontro especial contigo, e que muito em breve elas possam estar aqui na tua igreja, e que juntos nós possamos ir para o céu. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor mais uma vez falar conosco aqui através do Eduardo. Muito obrigado por fazer entendermos a necessidade de, como igreja, ajudar a resgatar essas pessoas. Continua conosco, nos despede agora, em paz, em segurança e na tua companhia. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha o Senhor em minha jornada.